E aí galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Como prometido, vamos dar início aqui na resolução da parcial de vocês comentada, beleza? Eu vou tentar fazer tudo aqui em um vídeo só, tentar fazer rapidinho, mas explicando os itens para vocês verem aqui. Vamos lá. Primeira questão: uma fonte de luz secundária. Fonte de luz secundária o que é? Aquelas fontes que não emitem luz própria, ela reflete a luz, ok? Que se propaga com a cor azul, ela se apresenta com a cor azul. Por quê? Gente, tu imagina aqui, ó, vou usar aqui essa cor como branco. Imagina que isso aqui fosse uma luz branca, ok? Incidiu sobre esse objeto. Se você está vendo azul, é porque ele refletiu o azul e absorveu todas as outras cores, ok? Então, basicamente ele refrata a luz azul, a luz incidente? Não é questão disso. Reflete a luz azul? Sim, exatamente isso. Difrata? Não. Absorve a luz azul? Não, pelo contrário, ela reflete, ela não absorve. Emite a luz azul? Não, ela não emite, gente, ela reflete. Se ela emitisse, seria uma fonte de luz primária, beleza? Segunda questão, deixa eu ver se está ok aqui, tá? Tá gravando bem direitinho, que eu estou gravando pela segunda vez, gente, deu problema aqui na gravação. Admita que o Sol subitamente morresse, ou seja, sua luz deixasse de ser emitida 24 horas após esse evento, um eventual sobrevivente, olhando para o céu, sem nuvens, veria o quê? Basicamente, ele veria corpos que emitem luz própria, tá certo? Então, você vai ter que achar a opção, uma opção que só tem fontes de luz primária, beleza? Então, a Lua não é uma fonte de luz primária, gente, a Lua. Então, já não é o item A. Estrela, beleza, mas vamos deixar stand-by para ver todos os itens. Uma completa escuridão não, porque você já sabe que tem estrelas. Planetas, não, gente, planeta é secundário, não é primário, ele não emite luz própria. Luas e as estrelas, a estrela sim, mas a Lua não, então o gabarito da 2 fica B. Então, primeira B, segunda B, terceira. Os faróis de dois carros que se movimentam em uma estrada emitem feixes de luz. Em certo instante, os faróis se interceptam, ok? Assinale a opção que descreve corretamente o que acontece após o cruzamento de dois feixes. Gente, vocês lembram que quando você tem aqui um feixe de luz desta forma e um outro feixe de luz dessa forma aqui, só para vocês verem no caminhozinho aqui, certamente todo por causa da questão do mouse. Existe uma interseção entre eles, que eles vão nessa interseção eles interagem entre si. Se você tiver cores diferentes, você vai ter a soma dessas duas cores. Aí, se for aquela questão lá do RGB, no caso, né? Se você ligar duas lâmpadazinhas, você vai ter uma luz de uma cor diferente, tá bom? Mas, porém, após a interseção entre esses dois feixes, eles voltam como se nada tivesse acontecido, tá certo? Eles passam como se nada tivesse acontecido. Isso é justamente, gente, a explicação do princípio de independência dos raios luminosos. Então, procurar o item que tem a ver com isso, tá bom? O feixe de luz diminui a intensidade? Não. O feixe continua com sua propagação como se nada tivesse acontecido? Sim, exatamente isso. Que foi o que eu tinha acabado de comentar em relação eles seguem como se nada tivesse acontecido. Os dois feixes se juntam formando um feixe único? Não. Eles formam eles voltam a passar como se nada tivesse acontecido. Um feixe reflete no outro? Não. Porque se refletisse, essa cor seria referente a esse objeto e essa cor seria referente a esse. Não é o que acontece, tá certo? Questão da propagação em linha reta, você tem que essa luz vem ser iluminada aqui, essa luz é iluminada nesse outro ponto, tá certo? Os dois feixes atrás? Não. Item B, terceira questão, item B, beleza? Quarta questão. Qual dos seguintes objetos seria visível numa sala perfeitamente escura? Gente, se é perfeitamente escura, não tem nenhuma luz entrando ali. Então, nenhuma fonte secundária você conseguiria enxergar lá dentro. Somente fonte de luz primária. Um espelho, ele reflete a luz. Então, se não tem luz, ele não é visto. Superfície clara, também não. Não é porque ela é clara que ela se torna uma fonte de luz primária. Ou um fio aquecido ao rubro. Gente, o fio aquecido ao rubro é quando tu pega, por exemplo, um metal e coloca no fogo, ele começa a ficar vermelho. Aquela questão do vermelho ali vai ficar rubro. E aquilo ali emite luz sim. Ok? Gente, estou passando de vez em quando pro OBS, porque eu tive problema com a gravação já. Já é a segunda vez que eu estou gravando, beleza? Mas eu vou postar ainda no final de semana. Estava no IEC, né? Um fio rubro aquecido, sim, então
se está rubro é porque você consegue visualizar ele, mas vamos ver todos os itens. Uma lâmpada desligada, não. Lâmpada desligada não emite luz. Gato preto, não importa nem a cor do gato. Se fosse um gato, você sabe que o gato é uma fonte de luz secundária. Então, ele não emite luz própria. Então, fica sendo o item C, beleza? Quinta questão, gente. Um estudante de física observa a imagem de uma árvore formada na câmara escura. O objetivo de definir a altura da árvore. O estudante posiciona a câmera a 20 centímetros de comprimento, a uma distância de 30 metros da árvore. Então você tem basicamente aqui, ó, a câmera escura que tem 20 centímetros de comprimento, ok? 20 centímetros de comprimento, ou 0,2 metros, distância de 30 metros da árvore, ok? E a imagem do objeto é formada com 0,1 metro, ou 10 centímetros. Montando a equação, tá certo? Ou a semelhança tirando, caso você passe aqui os raios luminosos, né? Achando os dois triângulos, fazendo a semelhança. Você tem que basicamente, olha, o tamanho, botar aqui, ó, o tamanho da imagem sobre o comprimento da câmera, 0,2 metros, né? É igual, se eu coloquei o tamanho da imagem no numerador, eu vou colocar o tamanho do objeto no numerador, que vale H, dividido por 30 metros, tá bom? 1 dividido por 0,2 é meio, é 0,5 ou 1 sobre 2, ok? Passando o 30 para lá multiplicando, ok? Vai ficar 0,5 multiplicado por 30, vai ser justamente igual à altura do objeto. 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Dividindo por 2, 30, você vai ter justamente 15. Logo, a altura do objeto vale 15 metros. Item B novamente, ok? Questão de número 6. Um motorista de um carro olha no espelho retrovisor interno e vê o passageiro no banco traseiro. Se o passageiro olhar para o mesmo espelho, verá o motorista. Gente, o que ele acabou de falar aqui foi o princípio de reversibilidade dos raios, tá bom? O caminho óptico do raio independe do seu sentido, tá bom? Esse fato a se explicar é só você procurar. Independência não, que independência é da questão de número 3, ok? Independência dos raios luminosos. Refração não, refração é quando ele passa de um meio para o outro, não é a questão aqui. Absorção também não, propagação em linha reta. Existe a propagação em linha reta, ok, nessa questão, nesse exemplo, mas não é o que explica esse fenômeno, digamos assim, tá certo? E aqui o item fica sendo justamente princípio de reversibilidade dos raios luminosos, ok? Então, sexta questão fica sendo o item E. Sétima questão, uma câmara escura é uma caixa fechada, sendo de uma parede feita de vidro. Ele está explicando basicamente aqui como é que é feita uma câmara escura. Então ele bota aqui, ó, justamente, o vidro fosco que ele comentou. No centro da parede oposta, há um pequeno orifício F aqui na frente, no caso, né, que é o orifício da câmara escura, que é aí que vai entrar a luz. Quando colocamos diante dele, a uma certa distância, um objeto luminoso, na verdade, desculpa, por exemplo, a letra P, vemos formar-se sobre o vidro fosco uma imagem deste objeto. Então aqui existe uma imagem formada aqui, ok? Aí ele pergunta, a alternativa que melhor representa esta imagem, ok? Então, pessoal, aqui, ó, e tem A, B, C, D, Uma coisa que eu falei para vocês foi, só vira a folha. O que ficar igual com o objeto é a resposta. Perceba que o item B fica igual o objeto em si. Então essa fica sendo a resposta. Lucas, eu não quero por essa explicação. Só ver aqui uma coisa, gente. 7, ok. Eu não quero ver. Eu não entendi essa explicação. Não quero utilizar essa explicação, porque eu não quero ficar mexendo no papel. Eu quero escrever e provar que eu fiz isso, como se fosse uma prova escrita, tipo isso, né? Fala que eu mostrei em sala. Pega o objeto, coloca aqui. Aqui embaixo é como se fosse um espelho plano. Então, reflete ele. O objeto vai estar aqui. Ok? Pega aqui como se fosse agora, nesse terceiro quadradinho, é como se aqui fosse um espelho daqui. Então, você pega, ó, e vê que o objeto está aqui. Então, esse é o objeto, esse é o espelho plano, e aqui é uma câmara escura. Aí você vê, olha, essa forma está parecida com essa forma. Então, item B. Beleza? Questão de número 8. A um aluno foi dada a tarefa de medir a altura de um prédio da escola que frequentava.
O aluno então pensou em utilizar seus conhecimentos de óptica geométrica e mediu em determinada hora da manhã o comprimento das sombras, né, do prédio e dele próprio, que ele chamou a sombra do prédio de Lzão e a sombra dele de Lzinho, ok? Facilmente chegou à conclusão de que a altura do prédio da escola valia 22,1 metros, ok? E as medidas obtidas pelas sombras foram de 10,4 e 0,8. Você lembra aqui que você pode fechar um triângulo... deu errado aqui, gente, só por questão do mouse mesmo, ok? Você tem basicamente aqui os dois triângulos, ok? O que é que você vai fazer? Aí você vai montar a equação, aí você vai fazer, olha, eu vou botar aqui o tamanho da sombra, 10,4, dividido pela altura do prédio, 22,1. Igual, perceba que aqui eu botei a sombra, então aqui no numerador vai voltar a sombra, 0,8, e aqui fica Hzinho. Meio pelos extremos você tem que 10,4 vai ser igual a 22,1 vezes 0,8. Gente, aqui eu vou pegar uma colinha, tá certo? Vai ser 17,06. 17,0... Não, 06 não. Peraí. 68, desculpa. 68. E o Hzão aqui, justamente multiplicando, porque eu multipliquei em cruz, né? Hzinho, na verdade, vezes 10,4. Passando 10,4 para lá dividindo, você vai ter que Hzinho vai ser igual a 17,68 dividido por 10,4. Se você fizer na calculadora rapidinho, você vai ver que essa conta dá justamente 1,7 metros. Beleza? Questão de número 9, certo? Você viu aqui que eu fiz a modificação, tá bom? Você tem aqui duas situações, gente. Uma câmera escura de orifício fornece uma imagem de um prédio. De imagem de um prédio, a qual se apresenta com uma altura de 5 centímetros. Então, tem aqui uma câmera escura, um objeto aqui de... Um objeto aqui de... Vá lá, apaguei foi tudo. Peraí. Só um segundo, gente, botar aqui a imagem. O objeto ele tem uma imagem aqui dessa forma, que tem 5 centímetros. Ou se você quiser colocar 0,05 metros, né? Aí vai de você. Eu vou utilizar uma matemática, uma coisinha de análise dimensional aqui para facilitar. Então eu vou utilizar os 5 centímetros mesmo, tá certo? Porque eu vou acabar cortando esse centímetro na questão, sobrando somente 1 metro, tá bom? Então aqui você tem essa forma e tu tem um objeto aqui assim, que eu vou chamar aqui de Dzão, que seria a distância em que o objeto está da câmera. E aqui, Dzinho é a profundidade da câmera. E vou chamar aqui de H maiúsculo o tamanho do objeto, ok? Aí ele fala o seguinte, aumentando-se em 100 metros a distância do prédio à câmera, a imagem reduz para 4 centímetros. Então, gente, se eu estava a uma distância D e aumentei em 100 metros, eu fui para D mais 100. Tipo assim, se tu está a 2 metros e aumentou 100, 102, entendeu? Então aqui eu vou botar o quê? Que a mesma câmera, ok? Existe uma imagem de 4 centímetros, ok? 4 centímetros. Porém, a nova distância vai ser D mais 100. Percebam que é o mesmo objeto, então é a mesma altura. Percebam que é a mesma câmera, então é a mesma profundidade. Monta a equação para as duas situações. Dzinho sobre 5 é igual a Dzão sobre Hzão. Isso aqui é um Dzinho, ok? Para a segunda situação, tu tem o quê? Vou utilizar a mesma lógica. Profundidade da câmera, tamanho da imagem, igual a distância, Dzão, desculpa, mais 100, dividido por Hzão. Perceba, gente, que se eu multiplicar aqui em cruz, ó, tu vai ter Dzinho vezes Hzão igual a 5Dzão. Isso vai ser a primeira equação que você vai ter. Vamos fazer para esse lado aqui, ó. Multiplica em cruz Dzinho Hzão. Ok? Percebam que aqui, ó, nesse outro lado, você vai ter que fazer distributiva. 4 vezes Dzão, 4 Dzão. 4 vezes 100, mais 400. Ok? Percebam que Dzinho vezes Hzão vale isto. Dzinho vezes Hzão vale isso. Logo, eu posso igualar esses dois caras. 5Dzão é igual a 4Dzão mais 100. Passa esse 4D para lá subtraindo. 5D menos 4D, D
igual, opa, aqui é o 400, desculpa, aqui é o que eu botei 400, Dzão igual a 400 metros, ok? Fica sendo justamente o item E da questão. A gente vai apagar aqui só para ir para a próxima, tá certo? Então, vocês conseguem voltar um pouquinho aí no vídeo e tirar um print caso vocês queiram copiar aí a resolução. Gente, décima questão e décima última questão, só que dando só uma pausazinha aqui na resolução da prova em si. Essa questão aqui, gente, é uma questão que se a gente usar um pouquinho a cabeça, e não falo nem em relação à física em si, mas usar a cabeça em resolução de prova. Essa questão, tu pode resolver ela achando aqui os dois primeiros itens. Vou explicar por quê. É uma questão de verdadeiro ou falso, gente, que tem os itens aqui, ó. Por exemplo, se você perceber alguma lógica aqui, ó, no último item, tu tem quatro verdadeiros e um falso. Então, por acaso, se tu começasse pelo último item e ele fosse falso, obrigatoriamente seria o item C. Então, tu pode começar a pensar algumas coisas em resolução de questão dessa forma, entendeu? Eu não vou fazer isso nessa questão, eu vou utilizar resolvendo todos os itens. O princípio de reversibilidade dos raios de luz explica a ocorrência de eclipse. Não explica. O que explica seria o princípio de propagação em linha reta. Então, o primeiro falso. Então, por exemplo, se aqui tivesse só um falso, já marcaria o item, basicamente, entendeu? Mas aqui, como tem falso, ó, nos três últimos, tu vai cancelar o item A e o item B, ok? Porque ele botou como verdadeiro. O eclipse solar parcial ocorre na região de penumbra. Sim, verdadeiro. Por quê? Porque se fosse eclipse solar total, tu não veria nenhuma luz. Mas o parcial, tu tá escuro, mas tu tem um pouquinho de iluminação, que é justamente a definição de penumbra. Então aqui você já vê, ó, já pode cortar o item E, porque é FF, aqui é FV, ok? Então nós ficamos entre o item C e o item D, ok? Então você tem basicamente aqui, terceira, ó, o que é que acontece? Por esses dois itens, esse item aqui é falso. Então se eu fizesse por ele, ele não ia me auxiliar na questão, tá certo? Então vamos passar para o outro. Você pode fazer isso na hora de resolução de prova para agilizar, tá certo? Mas eu não vou fazer aqui. Terceiro item, quando o objeto opaco é posto diante de uma fonte pontual, pode-se perceber que a formação de sombra e penumbra. Não. Uma única fonte pontual, gente, ela não gera penumbra, ela gera só sombra. Então aqui você vai ter falso. Então, ó, falso, falso, você continua na dúvida ainda, não sabe se é o item C ou o item D. O último item para a gente descobrir qual é o item, né, o gabarito. Só ocorre penumbra caso a fonte de luz seja extensa. Sim, beleza, tá certo. Eu falei, tá correto. Tipo de fonte cujas dimensões não podem ser explicadas. Ele explicou aqui que seria uma fonte extensa. Sim, verdadeiro. Então fica sendo o item D, beleza? Então aqui nós finalizamos a resolução da prova, ok? Qualquer dúvida, gente, é só vocês botarem no campo dos comentários ou entrar em contato comigo aí no Instagram, que aí eu tiro a dúvida de vocês, beleza? Então valeu, falou, fui!